Oi pessoal, esse é mais um vídeo do Te Acolho, o seu cantinho de acolhimento e troca de experiências sobre o autismo. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre um lema muito importante que eu levo para a vida e que eu gosto muito de falar. Mas antes eu peço para que vocês compartilhem, deixe o seu like, se inscreva no canal para que esse vídeo alcance muitas casas, muitas famílias, muitas mamães que por muitas vezes se vê perdida, né, nessa situação, e para que meu intuito chegue, né, para que eu consiga alcançar o meu intuito, que é ajudar essas pessoas, essas famílias, essas mamães. É fundamental combater atitudes capacitistas, que são aquelas que consideram as pessoas com deficiências inferiores ou incapazes, incluindo pessoas autistas. É crucial que profissionais da saúde, da educação e outras áreas recebam treinamento adequado sobre o autismo para oferecer atendimento de qualidade e inclusão na sociedade. O que eu quero dizer com isso? Que quanto mais informação o profissional tem, mais ele vai saber atender, mais ele vai saber lidar com o autista. Um exemplo mesmo que aconteceu. Quando o primeiro preconceito que eu tive com o Enzo foi no Brasil, né? Ele tinha 5 aninhos. A primeira reunião de pais, eu tô totalmente insegura. Primeira vez do meu filho na escola, sabe? Ele nunca tinha ido pra escola, foi a primeira vez dele na escola. Eu tava totalmente insegura, muito. E tava ali na reunião de pais, uma mãe veio conversar comigo junto com a filha. Perguntou se eu tinha filho ou filha, ou nome. Aí eu falei, eu tenho filho, é a primeira vez dele na escola, tô insegura. Aí ela falou assim, mãe, fica tranquila, porque a minha filha adora fazer amizade e ela vai cuidar muito bem do seu filho, ela vai ser muito amiga dele. Qual que é o nome dele? Aí eu falei, é o Enzo e tal. Ela falou assim, fica tranquila, que ela já gravou o nome dele e amanhã ela já vai fazer amizade com ele. Senti tanto conforto ali, sabe? Falei, nossa, ele já vai ter uma amiguinha. Me senti muito segura com isso. Passaram-se uma semana, eles juntinhos, a Luquinha, eles juntinhos, brincando, toda feliz. Sempre encontrava a mamãe dela, né, na saída, que a gente, né, forma uma fila em frente à sala para poder pegar a criança. A gente conversava. Aí a Pro me falou nesse dia, olha mãe, o Enzo foi muito bem, o Enzo comeu bolachinha, do jeitinho dele ele interagiu com as crianças. Eu ainda não entendo muito ele, mas assim, ele tá se saindo bem. E deixa eu perguntar, a senhora entregou o laudo para a secretaria? Aí eu falei, sim, no dia da matrícula eu entreguei o laudo. Ela falou, mãe, então beleza, tá tudo certo. Aí essa mãe chegou, né, escutou, tava atrás de mim, na fila, e falou assim, laudo? Por que laudo? O que seu filho tem? Aí eu falei, ele é autista. Ela falou assim, aí ela já, né, ele é autista? Eu falei, ele é autista, tal, por isso que eu tava meio insegura, né? Aí ela falou assim, entendi. Tchau, mãe. Nos despedimos e ok. No dia seguinte, logo na entrada da escola, fui cumprimentar ela. Oi, tudo bem? Tudo. Aí ela falou assim, já né? Oi, mãe. Então, não vai dar pra minha filha ser amiga do teu filho. Aí eu falei, por quê? Ela não tá conseguindo se enturmar com ele, não deu certo, então acho que ela não vai conseguir, né? Não vai dar pra ela ser amiguinha dele. Gente, eles já estavam uma semana juntos, brincando, interagindo, e por conta dela descobrir a condição dele, ela simplesmente quis afastar a filha dela dele. Eu simplesmente falei assim pra ela, tudo bem, sem problema nenhum. Você pode ter certeza que meu filho não tá perdendo nisso. Ele tá ganhando. Quem tá perdendo é a sua filha, por ter uma mãe preconceituosa. Porque nós, mães, somos o espelho dos nossos filhos e já dá pra perceber como vai ser a sua filha no futuro.
pronto, sabe? Mas aquilo me comeu, assim, por dentro. Fiquei muito chateada, muito chateada. Mas pensei, enquanto só afetou a mim, tá ok. Ele não entende, não afetou ele, então tá tudo bem. E realmente, gente, o meu filho na primeira série fez tanto amigo que até hoje ele leva pra vida dele. Graças a Deus, ele tem muito amigo. Outra situação que eu passei também, não chega a ser um preconceito, e sim uma falta de informação. Eu tava com o Luca, né, tinha ido pro hospital com ele tava com o crachá. E aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu vou passar no mercado, tá? Tô saindo aqui do hospital, vou passar no mercado rapidinho. O Enzo escutou, e aí, meu, quero ir. Aí eu falei assim, Enzo, tá bom, vai, eu só vou buzinar aí, você já sai. Aí fomos no mercado. Estávamos na fila e o Enzo totalmente inquieto, ele não tem paciência de ficar em fila. Ele não tem. Ele já estava muito inquieto, a gente ali na fila, ele sentava no chão, levantava, meu pé tá doendo, não aguento ficar em pé, não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora, quero abrir o Kinder Ovo, Enzo, calma, a gente vai passar no caixa. Aí quando eu tava passando as compras no caixa, ele todo agitado, já nervoso, mãe, eu quero ir embora, não aguento mais, me dá o Kinder Ovo, eu quero, começou a fazer, né, escândalo lá. Aí a mulher do caixa falou assim pra mim, nossa, que engraçado. Ele que é o autista, no caso ela apontou pro Luca. Ele que é o autista e o agitado é o outro. Nossa, nada a ver, né? Aí eu falei assim, os dois são autistas. A diferença só é que só um tá com o colar porque o colar do outro tá em casa. Mas os dois são autistas. Ela, nossa, sério? Eu falei, os dois são autistas. Então, o que ela tinha na cabeça dela? Que autista é agitado, é impaciente. Para ela, autista é isso. Não existe autista quieto, não existe autista calmo. Para ela, o autista é daquele jeito. Por quê? Por falta de informação, né? Totalmente. E uma vez também, no hospital, eu tinha que fazer um exame com o Enzo, ele com crachá, né, tudo. Fiz a ficha dele, aí na hora que eu tava levantando, a recepcionista falou pra outra, nossa, ele nem parece autista, nem tem cara de autista, olha como ele é quieto. Aí eu só olhei pra ela e falei assim, amém, santa paciência. E, né, não liguei, mas ela também entendeu o que ela tinha na mente dela. Que o autista tem que ter cara e que o autista não pode ser quieto. Então, assim, é muita falta de informação e as pessoas falam sem saber. E muitas vezes elas têm sim atitudes preconceituosas pela falta de informação. Então, assim, aproveitando isso também, eu quero estar abordando a importância também do crachá. Porque é importante o autista ser identificado. Por isso que existe o crachá de identificação do autista. Porque assim, eu já passei muitas vezes antes do diagnóstico do Enzo por momentos dele tendo crises, né, em lugares públicos, tudo, e me olharem super torto, sabe? Tipo assim, nossa, essa mãe aí, né, é mole, não faz nada. Então, assim, é importante o autista ter a identificação, porque já não basta tudo que a gente passa, toda a luta que a gente passa, todo o sofrimento, todos os desafios, ainda ter que lidar com preconceito, não é legal, não é bacana. Então, assim, hoje as pessoas já entendem, né? Algumas, né? Ver um autista se jogando no chão, ou se batendo, ou batendo, né, na mãe, no caso, e já olham e falam assim, ele é autista. Ok. Outros já falam, nossa, ele é autista, mas nossa, pelo amor de Deus, existem pessoas e pessoas, né? Então, assim, eu até trouxe aqui pra estar mostrando pra vocês o crachá, né, dos meus filhos. E o crachá deles, eu uso a parte do quebra-cabeça. Embora tenha a parte do girassol, eu uso a do quebra-cabeça porque já identifica totalmente o autista, né? O símbolo do quebra-cabeça, né? Porém, eles podem sim também usarem a parte do girassol.
Porque o girassol, ele representa, o pessoal fala doenças ocultas, né? Que são doenças que não tem cara, né? Como o autismo, né, no caso. Que muitas pessoas falam, eu não entendo, porque muitas pessoas falam, nossa, mas não tem cara de autista. Então, qual seria a cara do autista? Como que tem que ser o autista pra pessoa, a cara, né, pra saber que é autista? Então, eu uso sempre o cordãozinho do lado do girassol. E assim, para todo canto tem que levar, né? Tem que estar identificando eles. O Luquinha, ele não fica muito tempo com o crachá. Muitas vezes ele fica nervoso, ele arranca o crachá, ele não gosta. Daí, né, no caso assim, eu uso, né, o crachazinho dele, né, eu uso o crachazinho dele. Ou então eu tiro dele e guardo na bolsa, porque às vezes até estando comigo, né, no meu pescoço, vai estar nervoso, tudo, ele vai puxar. Já teve vezes no hospital, ele estava muito nervoso, com muita informação ao redor dele, que ele quebrou o crachá dele, de raiva, né? Então, assim, quando o autista não consegue usar o crachá, a mamãe, o papai, a vovó, o vovô que tiver com a criança, pode usar sem problema nenhum. Mas é muito importante, não que o crachá acaba com preconceito, mas diminui o preconceito. Eu já tive experiências de crises sem o crachá e de crises com o crachá. E assim, teve sim suas diferenças, né? Claro que, como eu falei, existem pessoas e pessoas, né? Então, assim, hoje em dia, se eu tô na rua e os meus filhos estão tendo alguma crise e tudo, eu foco neles. Eu foco em ajudar eles ali a se livrarem, né, da crise sem se machucarem, né, primeiramente sem se machucarem, e não ligo pros olhares ao redor, pros olhares tortos, né, pros julgamentos, porque muitas vezes, né, a criança autista está tendo uma crise e tudo bem, tá sem o colar, e aí as pessoas ficam, nossa, olha que criança mal criada, nossa, essa mãe também não faz nada, olha a criança batendo na mãe, a mãe não faz nada. Gente, pelo amor de Deus, parem com esses julgamentos, parem com essas falas, porque vocês não sabem o que acontece por trás de tudo isso, por trás de crises. Existem uma mãe incansavelmente, imutável, sabe? Uma mãe que chora, sim, muitas vezes escondido. Uma criança que tem muitos desafios para enfrentar, muitas lutas para enfrentar, muito sofrimento, porque o autismo, ele é um sofrimento, sim. O autismo não é uma coisa boa. Então, assim, por trás de toda a crise existe tantas lutas, gente. Tantas coisas, assim, que muitas vezes vocês não fazem ideia. Então, assim, por que julgar? Por que criticar? Sabe? Se eu não posso ajudar, eu também não posso, não tenho por que ficar falando, não tem por que ficar julgando. Eu acho que até a criança típica que de repente realmente está fazendo uma birra, não tem que ser julgado, nem a criança nem a mãe. Eu acho que não cabe a nós julgar o próximo, não é o nosso papel. O nosso papel é ajudar o próximo. Deus mesmo nos diz isso, né? Amai o próximo. Então, assim, pra que julgar?